Quando comentamos sobre bebida alcoólica pós-cirurgia bariátrica, existem duas dúvidas principais. Primeiro, o risco de alcoolismo e segundo, o risco de recuperação do peso. Entenda um pouquinho mais sobre isso. Bem, a cirurgia bariátrica tem basicamente dois métodos principais, o sleeve e o bypass gástrico. Uma das preocupações principais, independente desses dois métodos, em todo paciente que se submete ao procedimento cirúrgico, é qual o risco de uma eventual compulsão no período pós-operatório que pudesse levar a um aumento excessivo do consumo de álcool e até mesmo ao alcoolismo. Então, quando orientamos sobre isso, a primeira coisa é que a bebida alcoólica ela deve ser restrita principalmente pelo grau de calorias que ela vai agregar ao paciente. Ou seja, quando vamos consumir, por exemplo, um alimento, o fato desse alimento ser sólido ou pastoso, ele dá uma sensação maior de saciedade para o paciente pós-bariátrico. Já os líquidos, eles não trazem a mesma saciedade. Então, por exemplo, um copo de cerveja, ele tem aproximadamente o equivalente a 2 pães franceses. Dificilmente um paciente pós-cirúrgico, ali com seus 6 meses, 1 ano, consegue consumir 2 pães, mas ele consegue tomar um copo de cerveja. Mas se esse consumo se torna frequente e excessivo, a quantidade calórica ingerida ela vai ser muito grande, fazendo com que esse paciente apresente uma perda menor do que nós esperamos ou que recupere peso a longo prazo. Então esse é o primeiro problema. O segundo é em relação à troca de compulsões. A dúvida frequente é que, deixando de comer, esse paciente automaticamente vai beber mais. Isso não é uma realidade. Hoje alguns estudos já demonstram que pacientes que desenvolvem alguma compulsão por bebida alcoólica pós-cirurgia bariátrica já tinham indícios prévios de alcoolismo, ou seja, bebidas em quantidade excessiva, mesmo que apenas no fim de semana, ou até mesmo bebidas em quantidades menores, mas numa frequência maior durante a semana. E que, quando interrogado, quando questionado, esse mesmo paciente ele não percebe que ele já teria o início de um consumo excessivo de álcool e que, de claro, poderia se agravar no período pós-operatório. Mas a preocupação vai muito além disso. Principalmente se o paciente fez o bypass, o alimento ele vai descer diretamente do pequeno estômago para o intestino delgado, então ele não passa pelo processo de digestão ácida no estômago de um paciente não operado. Então a quantidade de gramas de álcool absorvida pode ser maior. Então a segunda preocupação que do alcoolismo também dá espaço para um risco maior de absorção do álcool, até mesmo uma lesão hepática com estetohepatite e um risco futuro até mesmo de uma cirrose hepática. E existe alguma diferença entre os tipos de bebida? Eu citei cerveja, então não vou tomar cerveja, vou tomar destilado. Claro que os destilados, normalmente as pessoas bebem em quantidade menor, mas a importância é do grau alcoólico. Então, por exemplo, uma bebida que tem 50% de álcool, o grau alcoólico 50, 100 ml geram aproximadamente, ou seja, quase 50 gramas de álcool. Um paciente que toma, por exemplo, uma bebida que tem 5% de grau alcoólico, os mesmos 50 gramas seriam distribuídos em 1 litro da mesma bebida. Então, claro, dependendo da bebida, não apenas o volume, mas principalmente a concentração alcoólica deve ser considerada. Então, concluindo, além do risco de consumo excessivo de calorias, de uma perda insuficiente ou de um reganho de peso, o consumo excessivo de álcool aumenta o risco de lesão hepática e, se não monitorado, poderia levar eventualmente a um alcoolismo. Mas isso não seria causado diretamente pela cirurgia bariátrica. Seria eventualmente uma consequência, uma evolução de uma compulsão prévia que o paciente já apresentava no período pré-operatório.